Você é aquele tipo de mulher que já tentou fazer de tudo para relaxar, tentou ser menos irritada, menos estressada, porque as pessoas vivem falando isso de você, que você é muito sensível, que você é muito reativa, que você se estressa rápido, que você se assusta rápido, e por isso você já tentou buscar alternativas que te acalmem mais, que te traga mais para esse equilíbrio? Você já tentou dormir mais, já tentou meditar, fazer yoga ou fazer outras práticas alternativas para ter esse equilíbrio, essa paz interior, mas mesmo assim você ainda sente o seu corpo tensionado, seus músculos contraídos e essa constante sensação de alerta de que algo vai acontecer ou de que você precisa acelerar as coisas, você precisa ser mais rápida ou mais produtiva, só que você vive nesse conflito entre literalmente o seu corpo e a sua mente, porque a sua mente lhe diz uma coisa, a sua mente lhe direciona para um lugar, mas o seu corpo parece não querer acompanhar esse caminho. Se você se identificou com isso, então eu quero te dizer que isso não é fraqueza e não é um problema seu, que só você é assim e que tem alguma coisa de errado com você. E não é falta de disciplina, não é falta de produtividade e nem preguiça e procrastinação. Não são fatos definidos, mas é o que está por trás disso tudo que faz com que você tenha determinados comportamentos. Claro que sim, pode existir uma procrastinação, pode existir uma falta de energia aí, mas não é porque você tá errada ou porque você é assim e você é estranha ou diferentona. É porque existe algum programinha aí dentro de você que está rodando e que está fazendo com que você replique isso na sua vida. Só que esse programa ele está rodando de forma errada no seu corpo. E é importante você entender de onde vem esses pontos, de onde vem essa falta de energia, de onde vem essa necessidade de acelerar, de estar em alerta o tempo todo, ou muitas vezes também de não conseguir ter uma produtividade sustentável e de não conseguir levar o seu corpo para esse estado de relaxamento, né? Provavelmente você deve se sentir cansada o tempo inteiro, exausta, né? Com aquele cansaço que não passa por nada. Mesmo se você dormir, mesmo se você tentar tirar férias, mesmo se você quiser sair do seu trabalho, por exemplo, você ainda fica ali com aquela sensação de exaustão e cansaço. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a causa raiz de tudo isso, porque eu não só passei por isso na minha vida, mas eu também comecei a estudar mais sobre para poder entender o que estava acontecendo comigo. E foi aí uma jornada de mais de 10 anos que eu tô nesse caminho, né? E que já melhorei muitas coisas no meu corpo e que hoje eu sinto essa vontade mesmo, né? Esse dever, essa missão de passar esses conhecimentos, tanto teóricos quanto empíricos, para outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação que eu já passei e que muitas vezes é desesperador porque você vai para vários médicos, você faz várias consultas, você pesquisa, você tenta várias alternativas e parece que nada dá certo. Então hoje eu quero falar um pouquinho e na verdade trazer uma frase de que relaxar não é só um comando mental, mas o seu corpo ele precisa lhe dar permissão para que você relaxe. E muitas vezes é essa virada de chave que falta para você poder cessar os sintomas que você tem hoje. Eu já atendi mulheres, né, e atendo mulheres que falam que cada vez mais elas estão aumentando a dosagem dos medicamentos porque o corpo ele não responde mais aquele medicamento, né? Porque o medicamento ele é muito bom para casos pontuais, para lhe tirar de uma crise, quando algo está muito sério em você. Realmente os medicamentos eles são maravilhosos para isso, mas eles não vão na causa raiz do sintoma, eles não resolvem aquilo que tá, é como se fosse uma ferida aberta. Então é como se você plantasse uma árvore e as raízes elas estão podres, elas estão estragadas. Não adianta você regar aquela árvore, cuidar, podar, se você não tá indo ali na raiz. Não é à toa que se chama causa raiz,
porque é a partir dali que traz todos esses sintomas para o seu corpo de formas variadas, para que você entenda que o problema ele não é superficial, não é só colocar um band-aid em cima dessa ferida que ela vai tratar. É preciso saber de onde essa ferida veio, como essa ferida aconteceu e quais as ferramentas certas para poder tratar essa ferida. E aí sim, você muitas vezes pode usar um band-aid para você potencializar a cicatrização, mas ele sozinho, que seria esse medicamento, não vai ser tão eficaz quanto você descobrir o que de fato está acontecendo com o seu corpo. Especialmente, eu tô trazendo muitos assuntos aqui no canal sobre pessoas altamente sensíveis. Eu sou uma e eu descobri isso, e quando eu descobri foi uma revolução na minha vida, porque eu entendi muita coisa que acontecia com o meu corpo e comecei a buscar outras alternativas, comecei a estudar mais sobre a causa raiz, a relação das nossas emoções com o nosso corpo, com as doenças, com basicamente tudo da nossa vida. Por isso que hoje esse é o tema central que eu trato aqui nesse canal. Então, já me apresentando também, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Nayara Oliveira, eu sou aromaterapeuta clínica, especialista nessa regulação emocional, que tem muito aí da minha história também. E aqui no canal eu falo sobre alta sensibilidade, pessoas altamente sensíveis, e equilíbrio emocional, principalmente. Então, como você reconhecer, equilibrar e dominar essas emoções para que todo o resto da sua vida fique mais equilibrado também, né? Para que você possa viver, manifestar, co-criar a vida que você deseja. Então, aqui eu gosto muito de unir espiritualidade e consciência para uma vida mais equilibrada e próspera também, tá? Então, quando você é uma pessoa altamente sensível, isso muda também, porque o seu sistema nervoso, ele é mais sensível mesmo, ele capta mais as coisas do ambiente. E hoje eu quero falar muito sobre esse sistema nervoso com você, especialmente sobre dois sistemas, que é o modo simpático e o parasimpático, que é o que a grande maioria dos seres humanos oscilam, né? Assim, na verdade, o ideal seria a gente estar no parasimpático, mas a gente oscila entre esse modo simpático e também o estado de congelamento. Então, muitas pessoas estão vivendo nessa dinâmica, né? Eu fui essa pessoa e eu conheço muitas mulheres que também ainda estão nesse processo e outras mulheres que já decidiram também fazer o acompanhamento comigo para conseguirem equilibrar essas janelas, porque o nosso sistema nervoso, ele funciona como três janelinhas. Você tem a janela de cima, que é o modo simpático, você tem o modo central, que é o parasimpático, que é o estado de relaxamento, é o estado do descanso, da digestão, o estado de prazer, de segurança, e você tem uma janelinha abaixo, que é o estado de congelamento. Então, essa definição dessas três janelas foi muito a partir da teoria polivagal, então do nervo vago, né, que traz todo esse conceito de você harmonizar, regular e equilibrar esse nervo vago, você aumentar o tônus vagal, que é quando você aumenta essa janela da tolerância do estado de segurança. Porque o que acontece? Com essas três janelinhas, a gente está oscilando entre a janelinha de cima e a janelinha de baixo. A maioria dos seres humanos, especialmente as mulheres, que tem essa percepção mais aguçada, que dirá as pessoas altamente sensíveis, que é ainda maior essa percepção. Então, ao invés de você passar por um período de estresse e se recuperar desse período de estresse, que é o que acontece com os animais, por exemplo, os animais quando vão ser atacados, né, quando eles estão em uma situação de perigo, pode perceber que ou eles fogem, eles correm, que é o estado de luta e fuga, o estado simpático, ou eles congelam, eles se fingem ali de morto para que eles não sejam capturados, que é o estado de congelamento. Só que o que acontece? Nós, seres humanos, a gente também tem essa capacidade muito forte, mas pelo estresse, pela quantidade de estímulos que a gente tem hoje no nosso dia a dia,
a gente não consegue fazer esse período de recuperação que os animais fazem. Então, eles passaram por esse período de estresse, eles automaticamente voltam para essa janela de segurança e vivem a vida normalmente, tranquilamente. O que acontece com a maioria das pessoas que hoje habitam essa terra? A gente passa por esse período de estresse e não consegue voltar para a janela de segurança. Então, o corpo fica rodando nesse modo de sobrevivência. Então, é como se a cada dia, literalmente, sabe aquela frase, matar um leão por dia? Seria correr de um leão por dia ou correr de um tigre, porque é assim que a maioria do sistema dos seres humanos está rodando atualmente, com a quantidade de estresse que a gente tem, com a quantidade de sobrecarga, de coisas para fazer, de estímulos, de informação. Então, o seu corpo fica recebendo diariamente esses inputs e você não consegue regular isso. Então, ou ele vai lá para cima, para esse estado de luta e fuga, para você correr, para você se salvar. E quando você tá muito nesse modo simpático, ele despenca para o modo de congelamento, para você reservar energia. Ou seja, essa janela de segurança, ela é pouquíssima. Então, são pouquíssimas vezes que você consegue sentir prazer no seu dia. Então, analise a sua rotina, analise a sua vida e pense: será que eu tô conseguindo ter esses momentos de prazer? Será que eu consigo descansar sem culpa? Será que eu consigo realmente relaxar, ter aquele estado de relaxamento profundo que muitas vezes basta só uma meditação, basta só uma prática que de 20 minutos que vai ser muito mais eficiente do que você dormir 8 horas, por exemplo, se você está nesse estado constante. Claro que dormir é importantíssimo para a recuperação do seu organismo como um todo, mas muitas pessoas dormem e ainda estão rodando esse programinha e não conseguem ter esse relaxamento profundo. E é exatamente por causa dessa briga que acontece no seu corpo, né? Então, esse modo simpático é esse estado de luta constante, é essa tensão. Você aumenta esse foco em ameaça, você sempre acha que algo ruim vai acontecer, você sempre está em modo ansiedade, né? Crise de ansiedade, crise do pânico, doenças crônicas vêm muito desse estado de alerta, porque o seu corpo ele literalmente não descansa. É como se fosse uma fábrica com que tem operários que nunca descansam. Esses operários, eles estão sempre trabalhando. Eles não dormem, eles não comem, eles não descansam, eles não veem a família. É como se fosse isso. Então, tá acontecendo essa guerra mesmo no seu corpo. E por isso que você muitas vezes fica sem energia, porque você está gastando mais energia do que você deveria. E isso afeta tudo na sua vida. Isso afeta os seus hormônios, isso afeta sua tomada de decisões, sua disposição, libido, vitalidade, prazer mesmo. Porque se você não consegue ir para essa janelinha de segurança, você não consegue ter esses momentos de pura presença. E é isso aqui que eu trago muito, especialmente na Naia, né, que é a minha marca de saúde e bem-estar. Vou deixar aqui o link na descrição, que lá a gente posta práticas para você poder fazer e sentir esse estado de relaxamento assim em minutos no seu corpo. Então é muito legal, porque é exatamente isso que eu estava explicando. Às vezes você dorme, mas não consegue ter esse relaxamento profundo. Ai, nem que você durma assim 12 horas por dia, né? Eu durmo 12 horas por dia, mas eu ainda não consigo ter esse estado de relaxamento. É exatamente porque você precisa ensinar ao seu corpo que é seguro relaxar, que é seguro pausar, que é seguro você estar nesse modo parasimpático, que é o modo de descanso e digestão. E é por isso que muitas mulheres hoje em dia também têm problemas digestivos, né? Como síndrome do intestino irritável, que tem intolerância ao leite, ao glúten, porque seu intestino ele tá inflamado com essa sobrecarga, com
quantidade de informações e de estresse crônico. Então eu quero que a partir de hoje você entenda que você não está simplesmente estressada, que você não é uma pessoa estressada, você está assim e tem como reprogramar isso para que você não seja mais essa pessoa. Porque isso adoece você, isso é danoso para sua vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, seja como for, relacionamento amoroso, de amizade, de trabalho, porque você vai estar sempre nesse modo reativa e não no modo onde você está centrada, você está bem, você está tranquila, confiante e você, portanto, tem mais clareza e você consegue articular, conversar, tomar decisões, aproveitar mais o momento. Então, a sua vida literalmente muda quando você regula o seu sistema nervoso. É basicamente isso. Então, existe também o conceito do córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, que ela não consegue simplesmente mandar o sistema nervoso autônomo desligar por vontade própria, né? Isso precisa ser um treino, precisa vir desse racional para o subconsciente, entender o que está se passando ali no seu subconsciente, entender como você foi reprogramada, como você foi programada, na verdade, para você desprogramar e reprogramar com uma nova identidade. Por isso que eu trago muito isso dentro do meu acompanhamento individual, que é o Renove-se. A gente faz primeiro essa parte da regulação do sistema nervoso, ou seja, essa desprogramação desse estado de sobrevivência, desse estado de luta e fuga, para que você se reconecte com a sua sensibilidade, com o seu poder, com a sua feminilidade, para que depois você reprograme isso, instale uma nova programação de acordo com quem você quer ser. Que mulher você quer ser? Porque quando você muda a sua identidade, você consegue viver mais fácil e mais rápido a realidade que você deseja e não a realidade que foi imposta para você, que foi dita, que você aprendeu que tinha que ser assim. Não. Você precisa desaprender e você precisa se reconectar com essa sua essência divina, feminina e você falar: agora eu escolho isso, eu quero isso. Eu quero ir para essa direção. E você só consegue ter essa firmeza mais uma vez quando você está equilibrada, quando você está centrada. E eu gosto de relacionar tudo isso também com o nosso ciclo menstrual, que foi algo muito abafado, né? Muito escondido da gente, como se a menstruação fosse só algo que a gente tem que passar todos os meses e tem que conviver com isso, se adaptar e aguentar todo esse sofrimento que vem com o ciclo menstrual. Só que é tudo um sistema só. Então, se você também não entende seu ciclo, se você não respeita suas fases, isso também vai desregular o seu sistema nervoso. Então, você saber respeitar cada fase do seu ciclo, dar esse suporte emocional, hormonal. Eu gosto muito de vir com a nutrição também, com a aromaterapia, para dar esse suporte emocional e hormonal. Então, para que você se sinta bem, né? Porque o ciclo menstrual, ele não é um sinônimo de sofrimento. Se você sofre com seu ciclo, é porque você precisa olhar para esse feminino. Você precisa pausar mais, respeitar mais esses ciclos. E é isso que eu trato muito também no segundo pilar da Renove-se, que é essa reconexão com esse feminino, com esses ciclos, com esse emocional, né? Para que você entenda que você não funciona de forma linear. Você não é a mesma pessoa todos os dias, você não é a mesma pessoa todo mês. Você tem pelo menos 4 mulheres aí dentro que vivem situações diferentes durante o mês. Então, entender sobre o seu ciclo também e respeitar essa fase, especialmente na fase lútea, a pré-menstrual, que é quando o seu sistema nervoso ele está cada vez mais sensível e ele capta ainda mais esses estímulos externos, e você usar ferramentas que possam equilibrar isso vai fazer com que você passe por essa fase também de uma forma muito mais leve e muito mais potente. Então, alguns sinais aqui que eu trouxe mais comuns que principalmente pessoas altamente sensíveis, elas vão sentir com mais intensidade, até porque as pessoas altamente sensíveis, elas são menos resistentes à dor.
também, né? Porque a gente tem essas percepções mais aguçadas. Então, se você tem tensão constante na mandíbula, uma respiração mais curta, você não consegue fazer aquela respiração diafragmática, né? Que você inspira profundo e expira profundo, não é uma respiração muito ofegante, porque o seu corpo tá ali trabalhando o tempo inteiro. É como se você realmente estivesse correndo uma maratona. Então, essa respiração sempre vai estar ofegante. Essa dificuldade de dormir, porque o seu pensamento não para, então aí vem a insônia, né? Que você fica pensando em tudo que você fez, que não fez, que tem que fazer, especialmente nessa parte da noite onde o seu corpo não consegue desligar. Você tem uma irritabilidade sem motivo, especialmente na fase lútea, onde você está mais sensível. Então é sempre aquela pessoa irritada o tempo todo, estressada. Você não consegue ser essa pessoa calma, leve, centrada, justamente por isso. E não tem esse motivo aparente, você só tá reativa. E uma exaustão mesmo sem esforço físico. Então aquele cansaço, aquela coisa que, meu Deus, eu não fiz nada hoje, tô exausta. É exatamente porque o seu corpo está rodando nesse sistema. Então, esses sinais, eles costumam ser interpretados como se você se sentisse fraca ou dramática, né? Ai, eu tô muito emocional, eu tô muito sensível, nossa, eu tô muito assim. E você sempre acha que é um problema que tá acontecendo com você ali pontual, mas é algo muito mais profundo, como eu falei. E, na verdade, é exatamente o seu corpo já comunicando essa sobrecarga, tipo, ei, parou, né? Vamos regular isso aqui, porque você não precisa parar toda a sua vida necessariamente para você regular o seu sistema nervoso, mas você pode fazer isso na sua rotina, que é o que eu ensino muito com práticas somáticas, com práticas que tragam diariamente esse estado de relaxamento e de liberação dessa sobrecarga para o seu corpo. E se você não trata esse emocional, se você não regula esse sistema nervoso, ocorre a somatização emocional, né, no seu corpo, ou seja, você acaba ficando doente. Então, é como eu falo muito das doenças crônicas. Se você tem uma doença crônica atualmente, saiba que é porque o seu corpo está sobrecarregado, porque você está rodando nesse sistema há muito tempo e o seu corpo ele não está mais aguentando. E para que você mude, para que você tome uma decisão, para que você não viva mais nesse ciclo, ele responde com esses sintomas, que é só a pontinha do iceberg. Então, quando você vai ver, é uma coisa muito mais profunda ali. Então, emoção não processada vira sintoma físico, é o que eu costumo dizer muito aqui. Emoção não regulada vira sobrecarga, porque literalmente ela vai se acumulando ali no seu corpo e vai somatizando e vai se cristalizando até se tornar esse sintoma físico, tá? Então, saiba que essa doença, ela é já o ponto final e o ponto limite do seu corpo pedindo socorro. E para finalizar, eu gosto muito de trazer também a aromaterapia, principalmente como aromaterapeuta, né? Que foi uma das práticas que eu, assim, me apaixonei e que foi o início de todo esse meu processo, porque eu precisei muito regular o meu emocional na época que eu descobri a aromaterapia e que foi uma revolução na minha vida, porque eu comecei a mergulhar mais nesses estudos, né, nesses conceitos e entender de uma forma mais clara e mais eficaz mesmo, eficiente e nessa causa raiz o que estava acontecendo comigo e conseguir cessar esses sintomas a partir disso. Então a aromaterapia ela vai nesse nosso sistema límbico, que é essa parte do nosso cérebro onde processa as nossas emoções. Então você faz essa reprogramação emocional com a aromaterapia. Por isso que é uma medicina alternativa tão importante e necessária, especialmente nos dias de hoje que a sociedade vive nesse grande estado de estresse. Então, é por isso que quando você inala um aroma, você tem esse prazer imediato, né? Claro que dependendo dos aromas,
vai despertar uma memória que ela pode ser muito agradável e que também ela não pode ser agradável. Por isso que é sempre bom fazer o acompanhamento com uma especialista, né, com uma profissional da área, tá? Então existem vários óleos para vários casos. E por isso que você usar só lavanda para relaxar ou laranja doce para se sentir mais alegre não é suficiente, né? É preciso entender de fato o que está acontecendo com você para que a gente possa usar as ferramentas certas que vão reprogramar essa emoção que está mais latente aí em você. E, consequentemente, vai ajudar também em outras questões, tá? E é uma prática que ela não é só literalmente prática, porque é muito simples, né? E você pode usar os óleos essenciais aonde você estiver, por exemplo. Existem vários acessórios que você pode usar, né? Como colazinho, inalador, difusor. Então, existem várias formas de você se beneficiar da aromaterapia. E é uma prática muito prazerosa também, é uma prática muito gostosa porque traz essa sensação de prazer, mesmo se você está numa situação de sobrecarga ali, de crise de ansiedade. É algo muito rápido pela via olfativa, que é uma das vias que eu mais amo da aromaterapia, que mais estudo também, e que tem essa relação muito rápida com o nosso cérebro, né, com esse sistema límbico. E como, ao contrário do que muitas pessoas falam, não é só um cheirinho bom e também não é algo místico. Também tem esse respaldo científico, né? Já tem várias pesquisas, artigos que falam sobre os efeitos dos óleos essenciais em muitas doenças, muitos sintomas, e que basicamente tudo começa nesse emocional, né? Também estudo sobre metafísica e falo, tenho especialização em metafísica, que é esse sintoma mais também energético e espiritual. Mas aqui eu falo principalmente desse emocional, porque é algo mais entendível, né? E que impacta mais realmente a gente no nosso dia a dia, tá? Então é isso. Para fechar esse vídeo, eu quero recapitular que relaxar não é só força de vontade. Não é só você querer, não é só você ser mega disciplinada. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a disciplina, o que eu acho, né, sobre a disciplina que é pregada atualmente e como eu mudei essa palavrinha por autodevoção e mudei muita coisa na minha vida também. É só você vir aqui no canal, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para você ver, caso você tenha interesse, e que essa disciplina muitas vezes ela tá justamente sobrecarregando ainda mais o seu corpo, então é preciso estar atenta nisso também. Então não é só força de vontade e não é só essa disciplina, mas é principalmente a regulação do seu sistema nervoso que é a chave de tudo. E sensibilidade não é sinônimo de fraqueza. Sensibilidade não é drama, né? É simplesmente um sistema mais perceptivo que precisa desse cuidado diferente. Você é diferente das outras pessoas. Você tem esse sistema nervoso mais apurado e tá tudo bem. E você precisa entender o que faz sentido para você, não o que as pessoas acham que faz sentido para você. Por isso que nesse sentido também o autoconhecimento é uma prática fundamental, porque você se conhecendo, você consegue também achar outras soluções e alternativas para você viver de forma mais fiel a quem você é, né? E a sua essência. E se você também quer entender um pouco mais sobre a sua sensibilidade, se você quer ajuda nesse processo, se você precisa de guiança para que você realmente faça esse processo de regulação, reconexão e expansão dessa sua identidade, se você sente que você precisa mudar a sua vida, viver mais de acordo com quem você é, aceitar a sua sensibilidade, usar isso ao seu favor. Eu também tenho uma sessão gratuita que você pode fazer comigo, clicando aqui no link da bio do YouTube. Clica em sessão gratuita, preenche o formulário que eu vou selecionar você para a gente ter uma conversa, para que eu entenda um pouco mais sobre a sua situação, sobre você, sobre o que você está passando e lhe apresentar formas também de como eu posso lhe auxiliar nessa sua caminhada. Então é isso, amada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Comenta aqui se você sabe, se você já é uma pessoa altamente sensível, se você já foi diagnosticada.
Ou se você tem curiosidade para saber se você é uma pessoa altamente sensível, se você já percebe essa sensibilidade, se você já faz práticas de regulação do sistema nervoso, comenta aqui abaixo que eu vou amar saber. E nos vemos no próximo vídeo. Menos correria e mais presença.